Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, não apenas um bom dia, mas um ótimo dia nesse momento de reflexão da Palavra do Senhor, do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual esse momento de alegria, de júbilo, de exaltação para nós que somos cristãos, que esse momento seja para nós um sinal de esperança, para a nossa vivência de fé, para a nossa vivência de humanidade, para a nossa vivência entre irmãos. Porque hoje é sinal de esperança verdadeira na história da Igreja, na história da humanidade, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Maravilhosa a meditação de hoje, que a Igreja nos ensina por vivenciarmos a fé cristã. Como somos felizes por sermos cristãos e por sermos católicos e hoje celebrarmos dignamente o mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. 2025 anos de seu nascimento. Até porque o ano de 2025 não é à toa, não caiu do céu, não foi uma convenção humana de forma alguma. É fruto de uma ação divina na história que transformou para sempre. Embora muitos queiram apagá-la, destruí-la, é um marco que transforma a história da humanidade, aonde Deus, numa reflexão muito simplória, sai da eternidade para entrar na história humana, e justamente para que a nossa realidade humana seja elevada à eternidade. E hoje, gosto muito dessa passagem proposta pela Santa Igreja na liturgia da Vigília de Natal, celebrada entre a noite, mais ou menos, após as 6 horas mais ou menos do dia 24 de dezembro. Não é a Missa do Galo, porque a Missa do Galo, próximo à meia-noite, é uma outra liturgia. E hoje nós temos mais 2 leituras propostas para a liturgia do dia de Natal, uma no período da manhã e outra no período da noite. Todas elas refletem um pouco da grandeza, da profundidade, do quão sublime e nobre é esse mistério que nós vivenciamos hoje. E a primeira leitura da missa da Vigília de Natal, celebrada ontem à tarde, é a do livro do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. E nos diz assim a Sagrada Escritura: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Multiplicaste sua alegria, redobraste sua felicidade. Adiante de ti vão felizes como na alegria da colheita, alegres como se repartissem conquistas de guerra. Pois a canga que lhes pesava o pescoço, a vara que lhes batia nos ombros, o chicote dos capatazes, tudo quebraste como naquele dia de Madiã. Toda bota que marcha com barulho e a farda que se suja de sangue vão para a fogueira, alimento das chamas. Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. O poder de governar está nos seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio e para a paz não haverá limites. Sentado no trono, com o poder real de Davi, fortalece e firma esse poder, com a prática do direito e da justiça, a partir de agora e para sempre. O amor apaixonado do Senhor dos Exércitos é que há de fazer tudo isso. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Repetindo a última frase do último versículo dessa leitura: o amor apaixonado do Senhor dos Exércitos é que há de fazer tudo isso. São João, numa outra passagem, vai dizer que Deus amou tanto o mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é uma demonstração plena do amor de Deus por nós. Esse Deus que se faz concretamente presente na história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo. Muitos querem destruir o valor do Natal, associar o Natal com uma prática pagã, querem alterar a maneira de anotarmos as datas. 2025, anos da Era Comum. A Era Comum de considerarmos que ela foi transformada por nosso Senhor Jesus Cristo. É um marco. Não saiu do nada. E mesmo que nós tivéssemos e temos capacidade, criatividade, inventividade para criarmos histórias, jamais conseguiríamos atingir tamanha altivez, tamanha nobreza, tamanha grandeza de pensamento. Até porque nós vimos que muitos dos que, após a ressurreição do Senhor, muitos que começaram a pregar essa verdade, o que eles receberam em troca? Não foram louros, não foram presentes, não foram reconhecimentos. Foi a cruz. Quantos mártires, assim como, se não me falha a memória, Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era a semente dos novos cristãos. Mas hoje, no mistério do Natal, nós temos que nos ater que, primeiro, havia uma espera do Messias e ela se concretizou. E que maravilha vermos que todas essas mensagens do Antigo Testamento, assim como essa do profeta Isaías, deixaram de ser uma simples promessa e passaram a ser uma grande realidade para nós. Tudo pelo apaixonado amor do Senhor pela humanidade. Nós vivenciamos também mais duas esperas, além da espera que havia no Antigo Testamento. Hoje, devemos esperar para que o Senhor encontre em nós um coração dócil, aberto, humilde, sincero, para que hoje, concretamente, Ele nasça em nossas vidas. E há uma terceira espera que Ele prometeu, e assim como o Senhor havia prometido no Antigo Testamento, cumpriu a sua promessa para que aquilo que era uma expectativa se concretizasse na realidade, o Senhor há de voltar em honra e em glória. Eu e você, hoje, diante de tantas coisas que poderíamos comentar e meditar, que eu e você possamos ter a coragem de remar um pouco contra a maré, para que, ao invés de vivenciarmos uma cultura de orgulho, soberba, egoísmo, projeção, nós tenhamos a coragem de olhar um pouco para dentro de nós, a cada dia, a cada momento. E que esse ato de olhar para nós, ao invés de buscar um ego grande, que seja reconhecido, e seja de certa forma adorado pelos outros, como um verdadeiro Deus que nós temos a tendência de ser para nós mesmos, que nós possamos reconhecer a nossa pequenez diante de tantas coisas, diante de tantas realidades da nossa vida, diante de tantas limitações. Mas mais do que isso, uma humildade feliz, contente, alegre, realizada, por ver que mesmo sendo tão pequenos, tão limitados, esse Deus Todo-Poderoso que criou os planetas, as galáxias, o universo, criou esse planeta tão complexo e tão belo, criou por amor a nós. Nos criou imagem e semelhança para que eu e você pudéssemos desfrutar das graças que Ele conquistou para nós, na criação e na recriação do mundo, quando Jesus morre e ressuscita. Que isso
nos deu uma lição de humildade, assim como o próprio Senhor e Mestre fez ao se igualar a uma criança. Que na nossa miséria nós possamos ter um coração desapegado de nós mesmos, desapegado das seguranças desse mundo, falsas seguranças, desapegado dessa paixão desordenada pelos bens materiais, para que eu e você possamos ter em nós um coração como uma manjedoura, prestes a servir quem quer que seja, nem que seja como alimento para bois, cavalos, burrinhos, jumentinhos, ovelhas, carneiros, porque é nessa humildade que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores assumiu e se deitou para transformar aqueles que desejam uma nova história. E um dia ele há de vir novamente, e que encontre em nós um coração como uma manjedoura, desapegados de si mesmos e abandonados desse Deus de amor. O povo que andava na escuridão, que somos nós, viu uma grande luz. A luz do Senhor, que dá o seu sinal concreto e visível na história da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal! Que o Senhor abençoe grandemente, que hoje possamos nascer novamente como aquele menino humildes, para que Ele possa nos tornar nele grandes para as realidades que transcendem essa vida. Um grande abraço, Feliz Natal, em nome de toda a comunidade Obra de Amor. Compartilhe esse vídeo, dê um abraço nas pessoas que você ama, dê um abraço nas pessoas que você também não ama, mas transmita esse Cristo para que a minha e a sua vida possa se transformar na data de hoje. Grande abraço, Deus abençoe.